Boa noite, pessoal. Vamos começar aí a nossa live de quinta-feira. E agora falando sobre todos os temperamentos. E aí o pessoal vai chegando, vocês vão chegando e vão me dizendo: Mirtes, Ana Paula, Gisele, que saudade, Gisele, como estão as coisas no Pará? Hein? Boa noite. Estamos aí na nossa live de quinta-feira, Marcos Paulo, todo mundo chegando para falarmos dos temperamentos. Falaremos hoje dos melancólicos. Eu vou até botar aqui logo, porque as pessoas vão começar a me perguntar, tá? E vão perguntar: Marcelo, essa live vai ficar gravada? Pronto, já fixou o tema para ninguém ficar perguntando no meio da live qual é o tema de hoje. O tema de hoje são os melancólicos. Vai ficar gravada, mas não vou embora, porque eu preciso de você. Ô Marialva, tudo bem? Marialva do Pará. Renata, desculpa. É que as letras estão aparecendo para mim tão claras, então às vezes eu fico igual um ceguinho aqui tentando ler aqui, tá? Mas não é problema de conexão nem nada não, é para tentar ler isso aqui. Grande Ivana. Ivana falou que ela é melancólica, por isso ela ia assistir hoje. Então hoje teremos muitas choradeiras, muitos melancólicos aqui, muita tristeza, né? Todo mundo. A live é de um melancólico para falar dos melancólicos. E os melancólicos estão assistindo. Então já estou imaginando, será que essa live vai chegar até o fim? Será que eu vou conseguir salvar a live? Isabel, tudo bem? Boa noite. Será que eu vou conseguir salvar esta live? Será que alguém irá assistir a live que eu estou fazendo? Ó dúvida. Melancólico na área, Aline. Só cuidar melhor do meu melancólico, isso, José. O seu é bom. Enfim, todas essas nossas dificuldades como melancólicos, nós trataremos dela hoje sem falta. Temos muitas coisas para conversar. Lembrando só o seguinte, tem muita esse motivo. Enfim, tem a tendência a se levar pelas emoções, isso sim. O livro, todas as lives que eu estou fazendo baseadas no livro do meu amigo Ítalo. Também uso o temperamento que Deus lhe deu, não só esse livro do Ítalo, mas o outro, o pessoal que gosta de uma bibliografia, enfim, e todo o material que reuni de vida, de acompanhamento de casais. Isso, Larissa, também que isso não está escrito em livro nenhum, enfim, futuramente estará escrito nos meus livros aí que um dia sairão, né? Enfim, para quem quer ter uma base bibliográfica aí, tá aí, vocês não vão ler, porque eu sei que a galera não é muito chegada à leitura, mas quem quiser ler, vale a pena ler. O que eu vou falar hoje na live, enfim, é um conteúdo abrangente disso aí tudo. Tá legal? Necessariamente organizado, não é que necessariamente, mas aqui falaremos disso, sobre a questão da ordem, né? A ordem exterior em relação à ordem interior do melancólico. Primeira coisa, vamos lá, vamos começar então, porque nós temos muito pouco tempo, uma hora não dá para nada, para falarmos tudo que temos que falar dos nossos amigos melancólicos, né? E falar um pouco de mim mesmo, então vocês me perdoem que algumas vezes eu vou abrir o parênteses, tá? Todo mundo diz que eu sou sanguíneo, mas tudo bem, enfim, isso faz parte, inclusive, do entendimento dos temperamentos. Isso é muito importante. A quinta live dessa sequência sobre temperamento, ou melhor, sexta, nós começamos falando que era temperamento, falamos dos pneumáticos, hoje o melancólico é a terceira. Falaremos do colérico e o sanguíneo é o último, de propósito, gente. Eu já sabia que isso ia acontecer. Hoje já vieram umas 3 pessoas, no mínimo que eu vi lá, eu não respondi as perguntas, hoje eu sempre respondo perguntas lá para trás, falando: Marcelo, já teve de sanguíneo? Quanto é de sanguíneo? Nenhum outro temperamento alguém fez essa pergunta. Aí o sanguíneo vem. E é de propósito que é o último, porque eu queria gerar essa vamos dizer assim, essa agitação nos sanguíneos, que é muito legal, não? Ela viu, não, eu já sabia. Agitado, eu quero ver o meu mesmo, quero ver. E, né? E a gente doido, é só para deixar doido mesmo e para vocês assistirem o dos outros. Olha que legal. Como é importante vocês não se perderem no meio do caminho aí, né? O problema é vocês chegarem até o final da live de vocês. E no quinto, eu vou falar sobre, vamos dizer assim, não é superar o temperamento. Eu ainda estou bolando. Ô Daniele, muito bem-vinda. Ontem tomei café com seu futuro noivo.
o futuro, assim, o temperamento, né, onde ele se encaixa verdadeiramente na nossa vida, né, ou sobretudo nos relacionamentos, tá? Olha lá, vai ficar salva a live, viu? Vai. Sabia. Então, o último vai ser isso. O posicionamento dos temperamentos na vida da pessoa e sobretudo, nos relacionamentos. Tá? Então, é importante assistir a todos. Hoje nós falaremos de melancólico. Eu preferi começar pelos temperamentos frios, porque eles têm, como eles são mais paradões, eu dei prioridade para eles, porque senão a gente ia para os temperamentos mais quentes, que são mais agitados, né? Então, a terra, que é o elemento, como a gente começa nessas lives, falando muito do elemento e a forma como o Ítalo gosta de fazer, e é como eu gosto de fazer também, porque nos dá um entendimento mais profundo da coisa, porque quando a gente entende o elemento da natureza e as características desse elemento da natureza, a gente entende mais profundamente como é o jeito de ser daquela pessoa, e a gente pode ir mais longe no entendimento disso, como a gente fez no entendimento da água, dessa água que corre para o mar, né? Essa água que é conduzida, que essa água que ela é profunda e ao mesmo tempo que ela segue o ciclo dela, ela chega no alto, né, quando ela se condensa e forma as nuvens e depois cai em água, e que ela não se muda, né, ela se transforma, né, em gotículas de água, em vapor de água, e ela vai até as profundezas, e a gente começa a entender o temperamento fleumático como nós fizemos. E o temperamento melancólico na Terra, a gente entende a mesma coisa, né? Hoje falaremos das rochas, da terra, da argila, da areia movediça, do vulcão, que aí tem um pouco do colérico já, a lava, né? Aquela terra quente, né? Aquele amálgama que vai formar outras terras, né? E vai produzir outras terras, do vulcão, né? Então é disso que nós trataremos hoje. A terra, o elemento terra, que é composto pelo frio, que dá aquela contração típica também do fleumático, que são pessoas mais concentradas, mas na delas são mais, vamos dizer assim, e no caso do melancólico tende a ser mais profundos, por isso que nós temos as depressões, as grandes depressões, né, no relevo, e tem a característica diferente, e aí que dá as características muito diferentes da água, que é essa própria da secura, né? Essa secura que vai dar elementos que vão consolidar, né? que vão dar esse elemento mais sólido realmente das coisas, que não existia na água, né? Essa secura que junto com a frieza elas vão dar, vamos dizer assim, essa estabilidade que é muito própria do melancólico. O melancólico é estável, assim como a terra é estável. Às vezes a gente tem que, para mover a terra é um negócio complicado, né? Mas mover uma rocha, às vezes a gente tem que ir com um trator, às vezes tem que ir com um guindaste, às vezes tem que explodir com um dinamite, né? É assim a terra. Então, por quê? Porque por ter esse elemento de estabilidade que ele tem. Primeira coisa que eu queria começar essa live, abrir esse parênteses antes de falar propriamente do elemento, é do nome. Temos dois temperamentos que o nome não os ajuda, que é o melancólico e o colérico. Então, quando a gente fala que a pessoa é melancólica, as pessoas que não entendem da ciência dos temperamentos, dos conceitos de temperamento, ela se sente agredida. Como assim você está me chamando de melancólica? Está me chamando de triste, amargurada, depressiva? Né? A gente não explode, não. A gente tem essa ideia, né? Que o melancólico, pelo nome, é uma pessoa triste, cabisbaixa, depressiva, né? Que só tem coisa negativa, aquela pessoa... Aí quando eu falo que eu sou melancólico e eu estou sempre rindo, as pessoas, não é possível, porque o cara é sanguíneo. Ele tem que ser sanguíneo, né? Porque o melancólico é o cara triste, no canto, cabisbaixo. Não é. Entendeu? Essa é uma ideia que o nome lhe dá e que é errada.
E aí alguns até usam a melancolia. Eu lembro que uma pessoa que eu atendi em mentoria falou assim, mas minha esposa, quando é que ela vai sair da melancolia dela? Dando a entender, quando é que ela vai sair no caso dela, das lembranças dela do passado? As pessoas usam até com agressão, né? Mas porque fulaninho é melancólico, é triste, é amargurado, é para baixo, é pessimista. Algumas dessas características, há uma tendência realmente no melancólico de ser, por essa questão dessa estabilidade que ele tem. Mas não é necessariamente assim. Não é necessariamente desse jeito. Entende? É o nome que é melancólico. Não é que ele é depressivo. Não é que ele é triste. Não é que ele é amargurado. Não é isso. Tem algumas características dele que tem uma propensão aqui, se ele não cuidar, se tornar algo assim. Mas qualquer temperamento, a pessoa pode ser amargurada, qualquer temperamento a pessoa pode ser triste, qualquer temperamento a pessoa pode ser depressiva. Lógico que, inclusive as depressões, o terapeuta, quando trata uma pessoa assim, ele tem que saber que em cada temperamento, a manifestação, por exemplo, de uma depressão, ela vai se manifestar diferente. Entende? Talvez o melancólico ele vai apresentar a depressão clássica, que é a depressão do cara que não tem vontade de fazer nada, que fica na dele. Né? E aí é mais fácil, vamos dizer assim, o cara está com depressão, porque está muito triste, né? Que é muito próprio, talvez, do melancólico apresentar esse tipo de depressão. Mas o colérico apresenta as depressões dele, e, enfim, qualquer um. Então, falar que o melancólico é depressivo, não é verdade. Que eles são tristes, destinados à tristeza. Não é isso. Né? Não é isso que é o melancólico. Sim, os melancólicos, eles são agradáveis, é isso sim. Né? Eles têm uma tendência a serem mais agradáveis, serem mais profundos e serem sólidos. Tá? Reparem, o melancólico ele é terra, ele é rocha. Repare que tem essa passagem bíblica, né? Nenhuma casa, aliás, a casa ela é erguida sobre a rocha. A casa ela é erguida sobre a terra. A casa, quando a gente, enfim, eu sou formado em engenharia, não sou engenheiro civil, mas conheço um pouquinho. Então, a casa, quando você vai construir uma casa, você vai fazer as suas estacas. Muitas vezes você tem que estaquear uma casa, você tem que procurar a rocha, onde você vai botar a sua estaca para a casa ficar sobre a rocha. Por quê? Para ela ter uma segurança sobre a rocha, onde aquela casa pode ser erguida, porque ela não vai cair. Né? Eu não posso apoiar a minha casa sobre a água, porque aí haverá no máximo uma palafita, mas não seria nem uma palafita, seria uma casa barco, né? Que caminharia junto e embora. E a qualquer momento com a maré, com uma diferenciação da maré, ela ia afundar. Né? A casa a gente faz sobre a rocha. E essa é uma expressão que se usa inclusive para o casamento. Né? O casamento tem que ser como uma casa erguida sobre uma rocha. E enfim, vamos dizer assim, é onde o melancólico se faz. Né? Puxa vida, é erguido sobre né? A forma como eu sou. Né? Por isso, o melancólico tem essa característica de ser uma pessoa confiável. Ter essa característica de ser uma pessoa que dá a sua palavra e vai até o fim. Porque, olha, você pode apoiar em cima dessa pessoa, que se ela falou que ela vai fazer, ela vai fazer. Pelo temperamento dela, ela pode se estrupicar toda por dentro. Ela pode, sei lá, botar uma casa muito pesada em uma rochinha. Mas ela vai segurar aquela rochinha. Às vezes pode até desmoronar. Né? Pode desmoronar, mas ela segura. Ela segura essa casa. Né? Então, por apresentar essa estabilidade, em geral o melancólico é estável. Né? E ele gera uma certa segurança. Estar ao lado do melancólico é uma certa segurança, porque ele tem uma dose de estabilidade. Ele não fica... O sanguíneo é mais instável. Por exemplo, tem a tendência a ser mais instável. Não é que todo sanguíneo seja instável. Tem a tendência a ser mais instável. Ele tem que trabalhar isso. E o melancólico tem a tendência a ser mais firme. Entende? De se estabelecer daquele jeito. Lógico,
que na medida que você se estabelece naquele jeito, também você se fecha a muita coisa. Né? Você não dá possibilidade de mudança, não dá possibilidade de crescer para as outras coisas, muitas vezes, porque você se estabiliza, você fica, né? Você estabiliza. Então, esse âmbito que ele é dado muito pela sua secura, lhe fornece algumas características que estão mais próximas àquilo que a gente chama de apetite irascível. Eu não vou abrir esse parêntese agora para explicar o que é o apetite irascível. O apetite irascível diz respeito àqueles bens que são difíceis de conseguir. São aqueles bens transcendentes, aqueles são bens... Oi, Simone, aqueles bens maiores. Né? Então, essa secura, junto com a frieza do melancólico, lhe dá esse desejo por essas coisas. O que são essas coisas? A justiça. Normalmente o melancólico ele gosta das coisas justas, corretas, certas. Ele fica mal com a justiça quando alguém é maltratado. Isso mexe com ele. Né? Quando tem um negócio que um passa a perna do outro, ou às vezes não passa a perna, mas o negócio não ficou bem claro ali, ele fica mal, mexe com ele. Ele tem uma certa dose de nobreza, tende a ser uma pessoa mais nobre, como eu falei, mais leal, em geral é mais leal, tende a ser mais ordenado, alguma pessoa falou, tende a ser um ordenamento. Agora, muitas vezes, ele acaba se deixando levar para uma desordem, como alguém falou, por quê? Devido ao ambiente que ele vive ou à necessidade que ele tem, inclusive, de sobreviver. Entende? E aí essa rocha ela se quebra e vai virar uma areia, onde ela vai poder se moldar aonde ele está. Repara, uma areia, você vai para a praia, aqui no Rio de Janeiro tem praia, eu vou buscar as virtudes, sem dúvida, mas isso é a última aula que nós falaremos. Isso é muito próprio também do melancólico, né? Buscar virtudes é você falar as palavras do melancólico. O melancólico o tempo inteiro vai falar de buscar as virtudes. É muito próprio deles. Uma areia da praia é uma coisa meio errática. Passa o vento do sanguíneo e levanta a areia. E a areia se move para tudo quanto é lugar. E ela está em todo lugar. E até ela começa a ficar no corpo, ela começa a incomodar. Né? Ela começa... Né? Isso é o melancólico, que já não é mais aquela rocha. Ele já adquiriu algumas características diferentes. Por isso que o temperamento, eu falo aqui de temperamento de uma forma geral, mas... Nós sabemos que tem os aportes, tem um melancólico que ele é mais seco do que frio, tem aquele que é mais frio sobre seco, tem aquele que ainda tem um aporte úmido, né, que fazem com que existam diferentes tipos de melancólico, mas existem diferentes tipos de fleumático, blá, 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 blá. Tá? E além disso tem o que a Gisele falava das virtudes, e não só as virtudes, a educação que a pessoa recebeu, o ambiente onde ela viveu, as experiências, a conexão está travando, mas é assim mesmo, as experiências que a pessoa passou, entendeu? É isso. Repara, a terra também é o local onde se planta as sementes, onde germina a vida, né? E ela precisa da água para germinar esta vida. Sem água e sem o calor, não o calor do fogo, mas o calor do sol, ela não germina também essa vida, mas é preciso, né, que exista esse Reparem, para gerar uma vida você precisa dos 4 elementos. Você precisa da semente, que é aquilo que é a primeira coisa, né? Assim, é a planta em potência, usando em termos metafísicos, colocada sobre a terra, com a água, o oxigênio do ar e o calor do sol, o calor do fogo. Né? Para germinar uma vida, você precisa dos 4 elementos. Sem os 4 elementos, você não tem vida. Então, por isso, para que haja uma vida, e a vida neste mundo, há necessidade de que existam os 4 elementos. Mas, enfim, nós precisamos dessa consistência da terra para que essa planta possa crescer.
Lógico, a terra sozinha ela não vai fazer nada. Se ela não for uma terra que seja adubada, seja que tenha a água do fleumático, que tenha o calor do sol, num ambiente muito frio e gélido, ele não vai crescer, a árvore. Dependendo, algumas plantas até surgem. Ou num ambiente quente demais, sei lá, um planeta em Mercúrio, não tem como ter árvore porque é muito quente. E você necessita do oxigênio, sem o oxigênio e o CO2 você não consegue fazer fotossíntese. Enfim, o fato é que todos precisam disso. A terra onde se guarda o tesouro, né, essa expressão, a gente vê, os piratas guardavam o tesouro enterrando na terra. Os grandes tesouros estão escondidos sobre a terra. Né? Então, a terra ele tem esse elemento de sustentação. Eles dão essa sustentação. Né? Em geral, uma família, quando tem algum problema, o melancólico, nesse momento, ele é lembrado. Ele é lembrado. Por quê? Porque o nego olha e fala, deixa eu ver, quem é a sustentação da família? Sustentação, tipo assim, moral? É aquela pessoa. Porque ela consegue me entender. Ela é uma pessoa justa. Ela é uma pessoa certinha. Né? Então, é a pessoa que, em geral, ela acaba sendo um apoio da família. Né? A pessoa vai procurar naturalmente aquele melancólico ali, na hora que o bicho pega, na hora que quer um conselho. Entende? Por isso. Por quê? Porque o ser humano ele precisa de certa estabilidade. O fleumático ele precisa da estabilidade do melancólico. Para quê? Inclusive, né, para se formar o rio, deformado por terras por todos os lados, o lago, onde a água está, até para conter essa água, ela precisa dessa estabilidade que é dada pelo melancólico. Essa constância que é dada. Uma sociedade que não tem essa constância que se vê no melancólico é uma sociedade que não sai do lugar. Né? Essa inconstância natural, ela não sai. Né? Essas são características muito fortes, né, no melancólico. E por isso são pessoas de confiança. Porque eu sei, o que dá confiança pra gente? Quando a gente sabe que uma coisa está sempre no mesmo lugar, né? Puxa vida, eu vou chegar em tal lugar e aquilo ali vai estar naquele lugar. Isso nos dá confiança. Mas que a gente tenha confiança numa pessoa é isso. É a confiança de que, tipo assim, eu sei que essa pessoa vai sair de casa, vai fazer tal coisa e vai voltar. Essa pessoa vai me prometer um negócio, ela vai fazer. Ela vai dizer, essa é a confiança que nós temos com alguém. Né? O quê? A confiança é o quê? É a estabilidade daquilo. Então o melancólico tem essa. Em geral são pessoas que têm a tendência a ser confiáveis. Não é que não exista melancólico safado, não existe melancólico ladrão, que existe de todos os temperamentos. É que ele passa essa sensação de confiança, até para roubar, entende? Ele rouba melhor nesse sentido, porque ninguém percebe. Né? É uma pessoa de confiança, um deputado lá melancólico, puxa vida, tudo certinho, parece organizado, bem vestido, não sei o quê, bandido. Né? Como a gente já viu vários aqui no Brasil, né? Bandidão. Então talvez seja o bandido preferido do melancólico, seja os crimes de colarinho branco, talvez, né? Mas toda essa estabilidade, essa permanência que lhe dá uma certa de vantagens, se ele não for bem educado, se ele não estiver bem, vamos dizer, centrado dentro da sociedade, se ele não estiver bem centrado naquilo que ele tem que fazer, se ele não estiver bem centrado na vida de piedade, na vida de relação com Deus, que eles têm o melancólico tem uma série de vantagens. No final eu falei um pouco dos santos que eram melancólicos, ou que lhe davam uma certa facilidade para algumas coisas. Ele vai, se ele não entra nisso, ele tende, e aí é o grande problema dele, a ser aquela pessoa que é muito quadrada. Ela não consegue sair daquela posição onde ela se encontra. Ela fica estabilizada. Ela não tem
a criatividade para superar certas coisas que às vezes são necessárias. É muito próprio, o sanguíneo é muito criativo, ele movimenta muito, ele se permite experimentar mais coisas que o melancólico não se permite experimentar. Repara, o melancólico em geral gosta de ir sempre no mesmo restaurante e pede a mesma pizza, se bobear para o mesmo garçom e senta no mesmo lugar e na mesma cadeira. Por quê? Porque é a estabilidade dele, ele se sente confortável e bem nessa situação. Entende? O melancólico, ele se sente bem desse jeito. Ele pode fazer outras coisas, ir para outros lugares, né? Mas ele vai sempre se sentir estranho naquela posição. Que faz na vida, porque percebe que tem que fazer, e vai, e fica bem até. Mas, tipo assim, se ele tiver que escolher, eu quero ir naquele restaurante e pedir a pizza de calabresa, né? Para aquele garçom simpático lá que tinha, né? Inclusive, essa expressão é importante. Que é a tendência dele. Assim, a pedra escavada é a caverna. Repara, a casa, vamos dizer assim, própria do melancólico é a caverna. É entrar numa caverna. Se ver sozinho numa caverna. E a caverna, em geral, é escura. A caverna tem rocha. A caverna não é bonita, não tem a criatividade por exemplo, de um lar. As coisas são certinhas. Né? Sempre escolho o meio sanduíche. Aí, mano, a melancólica aqui é muito legal que eles se encontram. Os melancólicos, nesse momento, eles ficam felizes. Sempre ficam felizes. Mas a caverna, ela fica... Ela gera um certo ar de pessimismo, né? Deixa a pessoa mais down. Então, muitas vezes, se tem a ideia... uma caverna é bem segura, né? Feita na rocha. Segura pra caramba. Aquilo ali não vai cair. É do mesmo jeito, que não tem nada, é caverna, só tem rochas. Então, aquilo ali lhe dá um certo conforto. Mas falta vida naquilo. Não tem vida, não tem cor, não tem movimento, tem uma pura estabilidade. Esse é o problema do melancólico, muitas vezes. Por permanecer do mesmo jeito, não estar aberto a coisas novas, não estar aberto a esse crescimento, e por isso a educação dele é importante, por isso que a educação não só quando criança, mas a educação na vida, de fazer ele perceber o gosto pelas outras coisas que ele não está acostumado, que não é próprio. Sabe o que acontece, às vezes, por exemplo, no melancólico? Ele começa a dar mais importante às coisas do que às pessoas. Entende? É um perigo muito grande. Ele começa a se preocupar muito mais com as coisas, por exemplo, no lar. É uma dificuldade que eu tenho aqui, abrindo parênteses, né? De um melancólico. Eu tenho 4 filhos, já vi no 5º. Casa com 4 crianças e vi minha esposa grávida do 5º. Você não espera que esteja tudo no lugar. Então, para o melancólico, ele tem que ser muito bem trabalhado. Para quê? Porque a importância que as coisas fora do lugar e o brinquedo que não está guardado não seja mais importante que a criança. Que o desenvolvimento da criança, que o carinho com a minha esposa, que passa mal e que precisa de atenção e que as coisas, obviamente, vão ficar sujas muitas vezes, vão ficar fora do lugar, porque, enfim, não tem como, não é a Mulher Maravilha, não é... As coisas não precisa de alguém fazer, se ela não consegue. Então, o melancólico, ele tem que estar sempre atento a isso. Opa, e a pessoa? A pessoa é mais importante do que... Não, e ela? E eles? Né? Eles são mais importantes. Esse é um trabalho interior que o natural do melancólico não seria. O natural dele é, vamos ver se as coisas estão no seu lugar, como eu esperava quando eu chegasse em casa. Né? O natural, quando eu chegasse em casa, sei lá, eu tomar um banho, jantar, sentar para estar com as crianças. Olha, meu filho, mas em sociedade, em família, sobretudo, em relacionamento, as coisas não são assim. Eu diria que nunca são assim. Cada dia é um dia. Cada dia as coisas estão de um jeito diferente. Por isso que o melancólico, às vezes, ele tem a tendência a um pouco de solidão. Por isso, porque dentro da solidão, as coisas vão ser do jeito dele, como ele imagina, como ele quer, né? E vão estar dentro de uma zona de conforto para ele. Mas não dá.
Não dá, porque a vida não é assim. A vida é dinâmica, a vida se movimenta. Então a gente tem que fazer com que essa rocha, essa areia, ela aprenda a se movimentar mais. Ela seja menos rocha, ou muitas vezes seja essa rocha mesmo, mas muitas vezes ela seja como a areia do mar. Que ela seja levada, que suje os outros, que ela seja desordenada. Porque existe uma boa desordem, que é a desordem das relações entre as pessoas. Entende? Porque o melancólico ele pode correr o perigo de não aproveitar, e é uma grande dificuldade do melancólico. O melancólico tem dificuldade em descansar. Ele está sempre tão atento que as coisas estejam certas, que o melancólico tem uma tendência ao perfeccionismo e fazer com que as coisas estejam certas e estáveis na forma correta que elas estejam, que eles não aproveitam as coisas. Né? Sei lá, a bagunça de um churrasco. E que o churrasco é bagunçado mesmo, né? Puxa vida, mas todo mundo pegando com a carne com a mão, não é melhor esperar todo mundo sentar para comer, né? Aí serve a carne, o molho, o arroz e todo mundo come, né? O cara tá lá, pô, tá todo mundo comendo lá do churrasqueiro, né? Enfim, está falando. Aqui, né? Puxa vida, ninguém pensou em Deus, né? Você vê, tipo, e aí o cara, e ele não vai falar porque é frio, porque também vai incomodar. E aquilo vai ficar incomodando ele ali naquele churrasco e ele não está aproveitando. E ele não está aproveitando para quê? Para se relacionar, para estar com os amigos, para se divertir, para ouvir uma boa história, para contar uma boa história, para estar ao lado daquela pessoa que precisa. Né? Porque ele está envolvido com ele mesmo. Com as instabilidades dele, com a zona de conforto dele. Que pena. Enfim, quando tá travando, mas vamos embora, Fernando, porque a internet, se depender da internet, está mal mesmo, né? E esse movimento pro melancólico que eu te falei agora é sempre um movimento difícil. Né? O movimento melancólico muitas vezes vai parar, peraí, vamos resolver o problema da internet para que seja uma live perfeita. Uma live que, tipo assim, todo mundo consiga escutar tudo. Vai sair uma live meio travada, meio, em algumas partes meio assim, mas, enfim, é o que tem para hoje, né? Então, aprender para o melancólico a lidar com isso, com os fogos, agora que aparecem, é algo complicado muitas vezes. Eles não aceitam. E essa é a dificuldade, muitas vezes, nos relacionamentos com o melancólico. Sobretudo no início, que o melancólico sai de uma casa tudo certinho, um modelo certinho, e entra para um modelo novo, numa casa nova, com uma pessoa nova, com gostos novos, um jeito novo, para ele se adaptar àquilo, meu filho. Ele demora. É bem comum isso aparecer. Esse problema da adaptação do melancólico no início do casamento. O primeiro problema que ele vai aparecer para ele é aquilo ali. Se ele não está preparado para aquilo, ele vai ratear um pouquinho ali, ele vai ficar meio mal. Talvez não transpareça, mas ali vai ficar, né? Mas também depois estabiliza. Quando ele estabiliza, ele vai embora ali, né? É difícil o melancólico sair do casamento. Ele sofre muito para ele sair. Sai muito, tipo assim, ele tem que entrar numa depressão muito grande, ou ele tem tido uma formação muito ruim. Segue o barco, moço, isso aí. Entende? Por esse jeito que tem. E essa dificuldade, muitas vezes, que ele tem de ter o prazer e descansar nos movimentos, das coisas. Ele imagina, porque é outra grande questão que tem do melancólico, a imaginação. O melancólico, ele vive no mundo dele. Ele cria toda uma imaginação dele. Entende? Ele tem esse mundo muito fértil dentro dele. Quando ele aprende a se expressar, muitas vezes se torna até um grande artista. Não tem tantas vezes dono de artista, mas ele consegue expressar toda essa imaginação. Ele consegue. Você é muito imaginativo. Se ele conseguir extravasar de uma forma artística, é uma forma muito boa, se ele consegue extravasar isso para conseguir sair do lugar, fazer coisas novas, é muito bom. É uma forma como ele tem que canalizar a imaginação.
né? A imaginação, que dizia Santa Teresa, é louca da casa, né? É uma coisa louca. A imaginação é uma loucura. E o melancólico muitas vezes se vê totalmente imerso na sua própria imaginação, na sua própria história que cria, enfim, na sua própria ansiedade. O melancólico tem uma tendência a ser ansioso, né? E não consegue descansar, né? Não consegue, porque ele não consegue aproveitar as coisas. Ele está numa festa, ele está vendo ali, às vezes até coisas boas, né? Ele está preocupado com a pessoa que não está bem na festa. Puxa vida, será que fulaninho conseguiu comer? Será que, puxa vida, a cerveja está gelada? Né? Puxa, né? Será que vai dar? Será que vai dar a quantidade de comida? Né? Puxa vida, será que... Né? Ele tá sempre meio que preocupado ali com as coisas. Ou tem a tendência a ficar preocupado. Então, ele se vê, e é assim mesmo melancólico, né? Mas será que vai faltar cerveja? Ah, não importa. Falta cerveja. Me dá uma cerveja. Vamos beber a cerveja. Vai acabar, depois se vê. Então, esse movimento, né, que muitas vezes o melancólico ele começa a se tornar desorganizado, porque ele tem que trabalhar isso dentro dele, e às vezes ele escama muito para o outro lado. Porque ele aprender a lidar um pouco com essa desordem, ele vira mais areia do mar. Entende? Você vira mais essa areia do mar. Para quê? Para que você consiga viver bem. Né? Viver bem. E é muito comum. Depois, uma outra característica que todo mundo fala, e por isso que eu queria deixar um pouco mais para o meio da nossa live, que é a característica do melancólico, ele guarda as coisas. Ele sim. Veja, o fleumático, como eu falava, ele guarda os conceitos do que aconteceu. Ele guarda a ideia do que aconteceu. Entende? Ele guarda o sabor, ele guarda o cheiro, mas ele não se transforma naquela coisa. O Bruno vai sair a nossa live. Tá vendo? É um melancólico desorganizado. Aí é fogo, né? Ah, é uma droga. Porque fica na cabeça, porque eu não esqueci. Bruno, eu não esqueço de quem eu falei que ia fazer a live, tá vendo? É bem próprio mesmo. O sanguíneo já nem lembraria mais. Aí marquei, vou fazer agora mesmo. Entra aqui e vamos fazer. Sanguíneo. O melancólico não. Caramba, eu tenho que fazer a live com o Bruno. Puxa vida, ele deve estar chateado comigo porque não fez a live. Eu não sou assim não, tá? Mas enfim, é muito próprio do melancólico. E fica pensando, muito próprio. Então tem essa característica que é diferente, que no melancólico as coisas elas marcam de verdade, como uma pegada, que fica com aquela pegada quando a gente fica, sei lá, no cimento. Meu filho pisou, o pedreiro estava fazendo aqui, arrumando a calçada, meu filho pisou e ficou a marca no pé dele. Ali, né? Então essa marca, vai ficando a marca. Ou seja, a marca da pegada é todo o formato do pé, é o próprio pé praticamente. O próprio pé. Então, o melancólico tem as características de guardar muitas coisas, como elas foram realmente. Então, o melancólico, ele guarda todos os fatos, o sentimento que ele teve, a raiva, tudo. Ele marca tudo ali. Entende? E aí começam a surgir... sim, já veremos. Como eu falava aqui do melancólico, pode ser dependente dos parceiros? Sim. Já veremos. Então, o melancólico ele guarda tanto as coisas boas, os fatos bons, os bons acontecimentos, as viagens maravilhosas, o dia do casamento, o dia que, enfim, das boas experiências ele conseguiu guardar, e ele guarda o sentimento daquilo. Né? Então, se ele consegue... E isso é muito fantástico. O melancólico só tem que puxar essa dica do meu lado. Se ele aprende a descansar, se ele aprende a ter um gozo naquilo que vive, a ter um prazer naquilo que vive, a ter uma felicidade naquilo que vive, ele consegue marcar aquilo. Ele consegue marcar. Enquanto o outro, sei lá, voltando, sempre a gente vai falar no antagônico sanguíneo, ele precisa vivenciar sempre aquilo e tem mais facilidade também de vivenciar sempre aquilo para experimentar aquilo de novo. O melancólico não. Ele, com a imaginação dele e as lembranças boas que ele teve, ele consegue lembrar do passado as coisas. Eu lembro de dias fantásticos na escola, né? No jardim de infância.
né? De dias legais e coisas ruins também. Né? Essas lembranças, elas podem... acaba dando essa dificuldade de perdão por conta disso. Não é dificuldade de perdão. Não é dificuldade de perdão. Propriamente. Tá? Por outro lado, ele também guarda as coisas negativas. Então é muito comum, quando eu atendo casais, que a pessoa fala assim, poxa, mas do nada a minha esposa ou meu marido, ele ficou chateado comigo. Eu não entendi. Não fez nada naquele dia. Aquele dia não fez nada, eu já feito antes. Ou então fiz uma besteirinha, a pessoa ficou chateada, ficou cabisbaixo, ficou triste, ficou no canto. O que foi isso, Marcelo? Eu não entendo, eu não sei mais o que fazer, porque a menor coisa já a pessoa transforma. Só que o problema, e é isso que as pessoas às vezes têm que entender do melancólico, que o problema não é simplesmente o que aconteceu no dia. Que você chegou, 10 minutos depois do que tinha combinado. O problema não foi esse. Porque a questão do horário também é complexa, né? O cara é ordenado até no horário, chegar atrasado com melancólica. O cara só marcou comigo aquele horário e não chegou. Não é porque você chegou 10 minutos atrasado. É porque no dia do nosso casamento, há 15 anos atrás, você não lembra, mas você chegou depois da noiva na igreja, 10 minutos depois da noiva, e o casamento atrasou por causa do noivo, mas quem atrasa é a noiva. Porque quando a gente namorava, você me deixou sozinha à noite para pegar um ônibus num lugar escuro, mas porque você, certa vez, disse que no momento de raiva poderia me largar. Pô, mas isso foi há 15 anos, 20 anos atrás. Isso foi quando eu estava bêbado, lá atrás, que eu falei um negócio desse. Eu falei por falar, né? E aí a pessoa, ela guarda, ela marca aquilo. E em determinado momento ela fica triste de uma forma que é inconcebível para aquilo que aconteceu, mas aquilo aflorou e ela não sabe lidar com aquilo. Então é importante, e ela não sabe às vezes nem dizer por quê que ela está aquilo. Nem dizer por quê. Entende? Então por isso que às vezes diz que tem essa tendência, que ela tem dificuldade de perdoar. Não é porque ela não tem dificuldade de perdoar, é que às vezes ela perdoou já mesmo. A traição para ela já é algo que ela já superou internamente. Mas é que as lembranças, a fase que aquilo se torne vivo na cabeça dela. Entende? Ficou vivo. E ela não sabe lidar com aquilo. E a imaginação corre. Porque chegou 10 minutos, é porque vai me abandonar de novo, igual abandonou há 20 anos atrás, no namoro, naquela noite escura, e vai me largar aqui. E esses 10 minutos representam isso. Pô, Marcelo, mas isso é muito louco, a mulher é muito louca, o cara é muito louco. Não, é o jeito. E que alguém falava um pouco da carência, e o que a gente faz nesse momento? Acolhe, entende, conversa, cria um ambiente no qual a pessoa possa extravasar isso, possa contar isso. Ou mesmo que não contar, criar um ambiente no qual a pessoa não fique envolta nos pensamentos dela. Porque uma outra tendência do melancólico que acaba aparecendo é que ele acaba se tornando mais pessimista. Né? Você não vai apagar essas lembranças, Mitz. Essa é a questão. Esse é o erro. Esse é o grande erro. Porque você não consegue. Eles vão estar lá. Tipo assim, é igual que eu sempre brinco com os casais, aquela realidade, se você não pensa no elefante rosa, a primeira coisa que você vai pensar é um elefante rosa. Entende? Vai pensar no elefante rosa. Então não adianta querer lutar contra o aparecimento dos pensamentos, o aparecimento dos sentimentos, mas é aprender a lidar com eles. Em vez de eles aparecerem, eu dar corda, ficar imaginando, ficar voltando, ficar transpondo isso para o futuro, eu vou simplesmente não dar bola para eles, muitas vezes. Ou vou encerrá-los. Eu uso mais isso. Eu, às vezes, dou bola para isso. Poxa, mas ali atrás aconteceu isso. Puxa vida, agora pode acontecer de novo, porque está se repetindo. Né? Dizer, olha, está se repetindo, mas hoje eu sou uma outra pessoa, eu tenho outras características e eu tenho outras coisas. Então, isso aqui não faz mais sentido. Então, acabou. O pensamento morreu na minha cabeça. É isso que eu faço, porque hoje eu já consigo fazer isso. Eu encaro o pensamento de frente, a lembrança ruim de frente, e detono ela, implodo ela. Blum, acabou. Ela vai voltar depois. Eu sei que ela vai voltar.
Mas não importa. E isso também não pode te tirar a paz. Que ela fala assim, mas depois ela vai voltar. E meu Deus, eu nunca mais vou conseguir tirar isso da minha cabeça. Isso é um inferno. Não, vai. Você vai aprender a conviver com aquilo, porque isso já faz parte da sua história e você guarda mais isso. Em determinados momentos você consegue até passar por cima. Outras vezes, se você não consegue encarar aquilo de frente, você mesmo foge. Como é que aparece aquele pensamento que eu brinco com os casais, com as pessoas fazer, eu crio um gatilho mental. Surgiu aquele pensamento, está na hora de eu fazer tal coisa. Veio o pessimismo começou a tomar conta, opa, está na hora de eu ligar para o meu amigo. Eu faço isso às vezes também. Às vezes eu vou pegar e vou ligar para fulaninho. Um amigo que às vezes não... Porque eu vou transformar algo que era um pessimismo, uma coisa ruim, uma introspecção negativa, um pensamento, algo que eu ia voltar para mim. E não, para mim não, para fora. Então eu vou ver um filho, o que um filho está precisando, fazer alguma coisa para minha esposa, mas ter esse contato pessoal com alguém. Ou, enfim, ou ligar para alguém, contato pessoal de voz pelo menos, mas estar com alguém, que isso vai me libertar de mim. Que esse é o grande problema que o melancólico tem, todos têm que entrar, mas a manifestação do egoísmo do melancólico se dá dessa forma, é muito clássica, dele se voltar todo para ele. Vitimista, tadinho de mim, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, ninguém vai perceber como eu estou sofrendo, ninguém está vendo, ninguém vê que eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa leal, sou uma pessoa confiável, mas ninguém vê que eu estou sofrendo tanto aqui porque aconteceu aquele fato e isso pode repetir de novo. E ele pode... Sai! Começou esse movimento, é gatilho mental, começou esse movimento a pensar demais em si, é pensar nos outros, parar de olhar para dentro de si, olhar para os outros, olhar para a necessidade dos outros, olhar para ver que tem pessoas que estão muito piores, é ver que tem gente morrendo de Covid, tem gente passando fome na rua, tem gente desempregada, é isso. Olhar para os outros, sair de si, olhar para os outros, olhar para fora, sair, olhar, tocar. Tocar ajuda muito. Às vezes, tocar nos outros. Eu tenho outra pessoa que não sou eu. É o que a gente chama de exercício de presença. Sair desse mundo, das fantasias, da minha cabeça, da minha memória, das minhas coisinhas, e voltar para o mundo. Sentir, os sentidos. Mundo. Sentidos. Tocar. Tocar numa planta. Um exercício muito bom. Melancólico. Tá. Ter algum hobby relacionado à terra, a árvores, plantas, animais. Por quê? Porque ele faz inserir na realidade. Uma planta ali é real, está na sua frente a terra. Você está segurando. Eu tenho um coelho aqui na minha frente, do meu filho, e tem uma tartaruga. O coelho, pegar no pelo do meu coelhinho, depois pegar no jabutizinho do meu filho, ver que é duro o jabuti, o coelho. É realidade. Sentir o chão frio, descalço, botar a mão no chão, comer alguma coisa. E, sobretudo, por isso que eu usei antes, o remédio a servir é estar com os outros, servir aos outros, olhar para os outros, parar de olhar para si. E por todas as outras características do melancólico, e profundo, ele tem uma capacidade gigantesca de ajudar os outros. Quando ele para de olhar para si, tem uma capacidade de fazer coisas belíssimas. E aí, copiando o Ítalo, né? Você tem grandes melancólicos na história da humanidade que conseguiram sair de si e que estão na capacidade que tem reflexiva, porque ele é seco, ele é frio, ele tem uma capacidade reflexiva muito grande, ele consegue fazer um bem enorme aos outros quando ele não cai na tentação de ser pessimista, introspectivo, voltando para si. Entende? Tudo que aquilo, para tudo aquilo que é do mundo real. Parar para olhar um pôr do sol. O sol se põe e vem. Parar para olhar a lua. Aqui hoje está chovendo, tem nuvem, não dá para ver. Qual é a lua? Lua nova, minguante, crescente. Parar para observar a lua. Parar para... Enfim, na cidade grande hoje já não dá mais para fazer isso. Observar as estrelas. Ali está o Cruzeiro do Sul, as Três Marias. Repara, olhar a realidade do que está ao seu redor. Por quê? Isso ajuda, inclusive, porque é uma grande tendência do melancólico a ter problemas de ansiedade.
E a ansiedade, uma das coisas que ajuda é voltar. Porque a ansiedade é uma projeção de algo que... É um medo de algo que possa acontecer, baseado em coisas que já aconteceram, traumas, coisas que já aconteceram, e na imaginação muito fértil que vai levar lá na frente. Porque é isso que a cabeça do melancólico às vezes é isso. Você está lá atrás, está lá na frente. Está lá atrás, está na frente. Meu filho, mas você tem que estar aqui. Lá na frente você não sabe se nem vai ter, cara. Pode daqui a pouquinho. Morreu, acabou. Sei. E o passado, meu filho, já aprendeu, já foi, enfim, lógico que marcou, enfim, tá na sua cabeça, aprende a lidar, mas não dê tanta bola para ele. De modo que o agora é o que importa. E é isso, esse exercício da presença é lembrar do agora. Do agora. Das coisas que estão ao redor, olha, eu tenho aqui do meu lado, tenho 2 livros sobre temperamentos, eu tenho uma caneta, Bic, eu tenho um Benjamin, caso desse problema aqui. Benjamin não, esse aqui é um adaptador que às vezes tem, pode dar errado, melancólico, sempre pensa nas coisas que podem dar errado. É isso, eu estou observando as coisas que tem ao meu redor. Porque senão, a gente nem sabe, o melancólico tem essa possibilidade que é ruim às vezes no relacionamento. Que está todo mundo conversando, ele está longe. Ele está pensando nos problemas dele, ele não tem a dificuldade de estar dentro da família, do que está acontecendo. Porque ele está no mundo dele que ele fantasiou, né? De modo que eu achei interessante, eu mostrei até, estava relendo o livro do Ítalo hoje, um capítulo do Melancólico, dessa laje. Estava relendo o material que eu tenho, e surgiu um negócio interessante. Para aqueles que gostam de... Mas eu tive que mostrar para minha esposa para fazer uma média aqui, né? Digo, não, Marcelo, mas qual o temperamento? Que ele me pergunta assim, qual o temperamento que dá melhor com o melancólico? E o Ítalo, nesse livro, ele vai dizer. Eu tive que puxar a sardinha para o meu lado nesse momento, mas não necessariamente. A gente tem que tomar cuidado, e assim a gente vai falar novamente sobre isso muito forte na última live. É que o melancólico, como ele é muito duro, é uma areia dura, ele precisa de água para amolecê-lo. Reparar a caverna, o que entra na caverna? Frestas de água, que às vezes vêm da fonte, e elas vão entrando na caverna. Ela tem essa capacidade, a água ela consegue entrar. Então o melancólico, ele precisa de umidade. Sobretudo se ele é um melancólico, que aí não sou eu, mas é um melancólico muito frio ou muito seco, que não tem um aporte úmido, para ele é muito importante ter essa umidade, né? Do fleumático. E aí ele diz, né? E é aqui em casa, né? Eu sou melancólico, minha esposa é fleumática, né? Enfim, aí eu mostrei para fazer uma média. Por isso que eu estava dizendo que eu fiz uma média aqui em casa, por isso. É porque o fleumático, ele consegue entrar no jeito do melancólico, ele consegue tirar ele. Ele entra, a água vai penetrando e consegue. Ele umedece aquilo. Essa terra se torna uma argila, que é algo moldável. Então aquela coisa dura, estática, parada, ela se torna uma coisa moldável que vai. E que isso pode construir outra coisa através dela, fazer uma obra de arte, inclusive, através de argila, fazer vasos, enfim, fazer estátuas, o que for. Ajuda a soprar a fezes, ajuda a mexer. Não, sim, o fluxo sanguíneo também ajuda muito, porque ele também é um úmido. O sanguíneo é um úmido e ele é bem humorado, ele levanta, ele tira o melancólico da sua tendência a internalizar as coisas. O sanguíneo, como está sempre animado, sempre puxando, sempre vendo coisas novas, então, ele tira o melancólico, opa. E ele tem tendência, o melancólico, a querer, né, agradar, então ele puxa ele. E o fleumático fazer isso, porque o fleumático entende essa frieza, entende o tempo do melancólico, que o sanguíneo talvez não entenda. Porque o melancólico, assim como o fleumático, o melancólico ele precisa desse tempo para ele digerir as coisas, que ele é frio, ele precisa desse tempo para analisar as coisas, ele precisa desse tempo para interiorizar as coisas, para transcender as coisas. Por isso que o melancólico às vezes é meio indeciso também. Só que ele é um indeciso diferente do fleumático. Ele é um indeciso porque ele precisa ver o que é bem e o mal ali. Ele tem essa jogada de justiça, de querer ver o bem e o mal ali. Então ele precisa desse tempo.
E o fleumático dá esse tempo para ele, porque ele entende bem o que é esse tempo. Né? O perigo dos dois é não fazerem, assim, muito tempo e não tomar as decisões no momento certo. Isso aconteceu com a gente. Às vezes comprando alugando, acho que quando a gente veio morar aqui, tinha um outro lugar que a gente achou fantástico, pensou demais, perdemos, né? Nessa hora vamos ter um colérico, chegava lá, cara. E a gente foi ver o que era melhor, olhando todas as possibilidades, né? O que era melhor para as crianças, né? Para cada um, de acordo com a sua criança, de acordo com o meu trabalho, o trabalho dela, papapá, foi. Por quê? Porque naquele momento precisava. O sanguíneo também ajuda. E aí, o colérico com o melancólico, é preciso dar certo? Lógico, todo temperamento dá certo com todo temperamento. Já falei isso várias vezes. Agora, o colérico com o melancólico, tem que tomar cuidado do colérico não marcar demais o melancólico. Entende? O colérico tem que ter... Porque o colérico não é que grita sempre não, tá? Mais uma vez, é um erro da palavra, que a gente pega... colérico, é cólera, é raiva, ele tá sempre gritando. Não é isso. A maior parte dos coléricos que eu conheço, inclusive, não são assim. São determinados, sabem onde querem chegar e fazem as coisas. E não são, enfim, nunca vi gritando. E as pessoas que convivem com eles também afirmam a mesma coisa. Né? Mas eles são mais enfáticos, mais certeiros. Então, às vezes, isso com um melancólico, que às vezes é durão demais e o outro é fogo demais, aí gera a famosa lava, que essa água, essa terra fervente, que começa... Porque o melancólico, e às vezes confundem o melancólico com o colérico, é porque com o melancólico, quando ele tira as coisas desse interior dele, que ele já trabalhou, e joga para fora, meu filho, ninguém escuta. Ele é forte também, ele é seco, repara. Ele não é úmido. Então, quando ele coloca para fora isso, ele é tão duro quanto o colérico. E aí, por isso que podem acontecer brigas. Brigas entre colérico e melancólico. E as pessoas, mas são dois coléricos, tem um melancólico e um colérico. O problema é que é o seguinte, o colérico na curva vai pegar o cara, porque o colérico tem a tendência a ser um pouquinho vingativo, e o melancólico vai ficar chorando o tempo inteiro e lembrando, você fez isso comigo aquele dia, você falou tal palavra, viu, você falou, e vai ficar naquela ali, naquele jogo do colérico com o melancólico. Então tem esse perigo dos dois, que um dos dois tem que aprender a lidar com isso. Por outro lado, os dois são... Como eles são determinados, se eles alinham bem os objetivos, os dois também eles vão longe. Assim, o colérico inteligente pega as ideias do melancólico que trabalhou, viu e bota e implementa. Se eles conseguem administrar essa casa, o colérico implementa, o melancólico define, ou a melancólica, o melancólico define e a colérica faz, a melancólica define, o melancólico faz, se eles conseguem utilizar bem o temperamento dos dois, eles vão longe, porque eles voam. Aí, meu filho, porque aí soube lidar bem com ambos os temperamentos e sabe lidar com as coisas. Já tá o melancólico lá, com as coisas dele lá, mas beleza, já vamos. Já entendi, vamos embora. Né? Vamos levantar aqui. Né? E aí eles conseguem lidar bem, né? Então, repara, mas de qualquer jeito, sempre, mesmo que ele conviva e esteja casado com um colérico ou uma colérica, há essa necessidade de que existe essa umidade. Seja porque se buscou essa umidade através de uma educação, através de virtudes, ou porque, e muito disso, por conta da ajuda da pessoa que está ao lado. Uma outra característica do melancólico é essa tendência, muitas vezes, a julgar os outros. Entende? De julgar. Por quê? Porque ele é perfeccionista, tem uma tendência a querer fazer as coisas certas, a saber o que é as coisas certas, e como ele medita, ele aprofunda, ele vai fundo, ele tem esse, vamos dizer assim, esse conhecimento do certo e errado, e ele começa a julgar quem faz diferente e faz errado, e muitas vezes que faz errado mesmo. Mas ele deixa levar por esse julgamento. Ele, fulano de tal não serve, isso aqui não serve, isso aqui é ruim, esse aquele outro não presta, né? E ele ser o julgador. Essa é uma tendência que ele tem, né? De fazer isso, esses juízos críticos demais.
Enfim, juiz demais para um ser humano que não tem essa capacidade de julgar ninguém. Não julgar as intenções de ninguém, julgar simplesmente, a gente pode julgar simplesmente os atos, os fatos e as atitudes, não as intenções. Depois, uma outra característica forte dos melancólicos é que eles têm mais facilidade de aplicar técnica. Como ele, é assim que se faz? É assim? É passo a passo? Opa, aí ele vai. Né? Tem uma sequência lógica, tem uma sequência para se seguir. Vai ser sempre assim. Que legal. Vou fazer uma receita de bolo. O melancólico vai muito bem. Tá? A receita é assim, ele aprendeu, fiz. Né? E ele vai fazer sempre tudo mesmo igual. Né? Todo dia ele é tudo sempre igual. Ela ri, ela chora. É a música do melancólico. Nem sei cantar, você tá vendo? É uma plástica. O melancólico não vai nem cantar. O perigo, né, até para buscar virtudes, né? A grande característica espiritual do melancólico é essa busca de virtudes. É a busca dessa perfeição humana. E é o grande risco dele também, né, de querer fazer isso de modo simplesmente com as suas próprias forças. Né? Então, vou ser muito bom nisso através das minhas próprias forças. Você, enfim, de cair num orgulho extremo. Né? Deixar a humildade de lado. Então, tem que estar sempre trabalhando também a humildade. Que, sobretudo interior, como eu falei, o melancólico é muito interior. Às vezes, para fora, isso é humildade, parece uma pessoa super humilde, mas dentro está julgando, dentro está reclamando, porque é uma outra tendência do melancólico, é reclamar. A mulher e o homem melancólico, nossa, reclamam demais. Por quê? Por que reclama? Porque se deixa levar para o pessimismo. Por que reclama? Porque já viu isso antes. Por que reclama? Porque sabe o que é certo. E aí se deixa levar por reclamação. Entende? Achando que a reclamação vai resolver. Não, mas eu vou falar tantas vezes que vai resolver. Não vai. Não vai. Reclamação não resolve nada. Né? Se reclamação resolvesse alguma coisa, né? Se as operadoras de telefonia celular nunca mais teriam um problema. Nunca mais você teria problema com o seu telefone celular. Né? E reclama da reclamação, exatamente. Né? Você nunca mais teria, porque, enfim, tanto que reclamação que tem no PROCON, enfim, nos juizados que reclamam, então não teria mais. Reclamação não resolve o problema. Entende? O que resolve, sim, é conversar, explicar, né? Esperar, às vezes, o tempo da pessoa. Né? É isso que resolve. Reclamar não resolve. Essa é uma tendência também que tem o melancólico, que tem que ser arrancada, né? Que é fruto disso. O melancólico, quando ele luta para não ser pessimista, ele deixa de reclamar. Ele começa a olhar e a trabalhar outras coisas. Da mesma forma, o melancólico, como ele é difícil, às vezes ele guarda as coisas, e o fleumático é bom nisso, é aprender a tirar as coisas do melancólico. Às vezes não chegar com uma solução para ele. Porque o melancólico também tem a tendência a ser teimoso, né? Porque ele é burro de carga, é travado, é rocha, é pedra, parado. Então ele é teimoso. Né? Tem a tendência a ser teimoso, querer sempre do meu jeito. Né? Então, ajudar o teimoso é pensar um pouco na solução. Né? Qual a solução que você pensou, em vez de chegar com uma solução pronta? Mas não é melhor fazer tal coisa? Não é melhor por esse caminho, por isso? Aí deixa ele o tempo dele refletir, o tempo fleumático vai dar a ideia, vai aprofundar, vai dizer, vai sair fora, vai deixar ele. E aí ele é verdade, tem razão. É o melhor caminho. E aí como é que vai fazer o sanguíneo, colega? Não, vamos fazer agora, é desse jeito, porque eu já vi. Aí vai dar pau, porque o cara não conseguiu trabalhar, ela não conseguiu trabalhar aquilo dentro dela, aquela ideia. Ainda. Não se foi dado o tempo dela, ainda veio de fora. Não, porque tem que ser do jeito dele ou dela. Porque tem que ser desse jeito. Não pode ser do meu jeito, que eu também já vi que era melhor. Já empaca, é teimoso, não vou fazer, não quero. Né? Perde a autoconfiança. Melancólico, quando perde a autoconfiança, ferrou, emburaca, aí sim, naquela depressão inicial que a gente fala.
Então ele tem, alguma pessoa falava, se ele é carente, é um pouco carente sim, ele precisa ser, como a Terra ela não se movimenta sozinha, ela precisa de alguma coisa para movimentar, ela precisa de água para molhar, ela precisa de um vento para mover, então ela precisa ser movimentada. Aí a gente vai ver no colérico que é parecido, não existe fogo se ninguém até fogo. Então o colérico ele, o tempo inteiro ele depende de alguém. O tempo inteiro. Não parece, ele não vai dizer que isso não vai aceitar, mas o tempo inteiro. Sem alguém do lado do colérico não tem fogo. Não tem, ele não existe. E o melancólico, ele também não sai do lugar dele, não sai. Ele não se mexe, ele não ganha coisa se ele não tiver alguém que o empurre, que vá. Que faça mexer. Nem que seja um fogo para gerar aquela lava. Aí vai. Ele precisa dessa forma. E da mesma forma que E com o melancólico, pior ainda que o fleumático. A gente falava que tinha que ser motivado e tudo mais. O melancólico mais ainda, porque senão ele não se move mesmo. E ele vai adquirir ainda mais raiva de você. E ele vai marcar de novo, porque essa pessoa ainda tá querendo que eu faça um negócio que eu não quero. É pior, que ele guardou tudo dentro dele. Então, essas mágoas, essas que vão se adquirindo no caminho, vão fazendo que ele perca essa autoconfiança que às vezes lhe falta muito. Por isso ele tende a ser o pessimista, né? Ele está sempre tentando trabalhar a autoconfiança. Não, eu consigo, eu sou capaz, vamos embora. Vai dar certo. Ah, já aconteceu errado antes. Deu errado antes, mas por outras circunstâncias. Eu vou dar certo agora. Porque eu vi isso, aprendi com o meu erro. Mas nem todo empurrão ele aceita, porque tem que ver como é que você vai dar um empurrão. É um empurrão tipo fleumático, como eu te disse. Né? Que fala, dá o tempo dele e vai. Por último, e aí depois eu vou deixar um tempinho se quiserem fazer perguntas, já podem fazer perguntas, é o aspecto da relação com Deus. Que o melancólico ele tem muita vantagem. Muita vantagem. Esses grandes místicos eram melancólicos. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha era melancólica, São Bernardo era... Por quê? Por essa facilidade em transcender e olhar para bens, não olhar tanto para os bens transitórios, mas para os bens definitivos, os bens do alto. Como o melancólico ele avalia mais as coisas, ele percebe isso. E é, inclusive, uma das fontes de julgamento dele, quando ele vê que as pessoas não agem de forma correta. É uma das fontes de impaciência dele, quando vê, sobretudo, pessoas próximas que não caminham segundo aquilo que ele viu na transcendência. Faz com que ele fique mal, porque ele vê que umas pessoas fazem o mal. Porque ele tem essa facilidade dessa relação próxima com Deus, que se dá no seu ambiente do coração, no seu ambiente interior. Que ele é bom nesse ambiente interior. Ele é bom. Como eu falei, ele pode usar isso para o lado ruim, deixando a imaginação voar, deixando a ansiedade do futuro voar, deixando o passado, mas esse trabalhar as ideias dentro dele, ele é bom. E por isso, a relação dele com Deus, que eu posso me comunicar e posso conversar dentro de mim, olhando para ele tem essa facilidade de ser contemplativo. Então, de contemplar a Deus através da criação, quando ele consegue, através do seu contato com Deus, da sua relação com Deus. Ele tem uma facilidade enorme disso. Então normalmente os melancólicos, eles têm uma facilidade à vida de piedade, né? A vida mais próxima de relação com Deus. Ele se sente bem nesse ambiente. Ele se sente bem sozinho, sei lá, fazendo um retiro disso. Ele se sente muito bem, ele se sente no céu. É tudo de bom para o melancólico. É tudo de bom. É perfeição para ele. Ele está num ambiente que é o céu para ele, realmente. Eu estou em relação com Deus, conversando com Deus, tendo uma autoconfiança absurda, como eu nunca tenho. Por quê? Porque aqui Deus está me mostrando que eu sou capaz por Ele. E não para as minhas forças. Então o meu pessimismo, aquilo tudo que era ruim, que eu sinto fora dele, quando eu não estou rezando, quando eu não estou junto dele, se acaba. Caraca, isso aqui é o céu. E eu estou vendo isso. Eu estou estudando isso. Eu estou rezando nisso. Ele tem essa facilidade
Ele está no mundo dele ali. É o mundo que foi feito para ele ali. De perfeição ali. Vamos lá. A Mariana, que eu estava falando com ela antes dessa live, eu fiz uma outra live com a Mariana. Hoje aqui nós estamos vou chegar no nível do Jorge, de fazer, 50 lives por dia, responder 1000 stories do meu amigo Jorge. Como ajudar o melancólico a perdoar? Como ajudar o melancólico a perdoar? Primeiro, não reclamar. Você não perdoa, você não pode perdoar, você não sabe esquecer. Como eu falei, o problema dele não é perdoar, porque isso ele acerta bem, em geral. Se ele é bem informado, inclusive. Ele entende que o perdão e perdoa mesmo, de verdade. É que ele não esquece. O que é outra coisa, porque ele não consegue esquecer. Porque são fantasmas que o marcam. Ele tem que fazer, sim, porque ele soube perdoar. Se ele for bem formado, enfim, ele aprendeu a ordenar aquelas coisas dentro dele. Ele tem que aprender a lidar com as lembranças que aparecem. Que eu falei como uma das formas que eu faço, né, que encarando muitas vezes diferente, dá uma solução para aquilo jogando na gaveta, outros é criando os gatilhos mentais para que aquelas lembranças não tomem forma na sua imaginação naquele momento. Né? Uma pessoa me ensinou a fazer uma espécie de chaveirinho. Tipo assim, quando vem uma lembrança ruim, eu tenho uma coisa para trocar. Tipo assim, é um chaveirinho. Eu pego o meu chaveirinho e dou para essa lembrança, vai embora e eu vou pensar naquilo. Sei lá, um problema do trabalho. Né? Eu atendo pessoas, né? Puxa vida, aquele casal está com aquele problema, como é que eu consigo ajudá-los naquele problema? Eu estou com uma mãe doente, puxa vida, como eu convenço ela a ir no médico? Repara, é pegar esses pensamentos ruins do passado, pegarem e usarem uma coisa da minha realidade, daquilo que eu tenho que resolver naquele momento. Uma das grandes dificuldades do melancólico é aquela parte que você conhece, Mariana, aquela frase que você muito conhece. Faz o que dizes, está no que fazes. Estar no que fazes para o melancólico muitas vezes é difícil, porque ele não consegue estar na realidade, ele está nas lembranças, na imaginação, no futuro, no passado. Está no que faz. Fazer o que dizes, ele é bom. Eu falei que ia fazer, eu faço. Agora, estar no que fazes para o melancólico é sempre muito difícil. Entende? Muito difícil. Como não magoar o melancólico? É a mesma coisa que você não magoar uma pessoa. Aí cada pessoa é uma pessoa. Né? Tem gostos, tem jeitos. Enfim, a gente sabe quando a gente magoa uma pessoa. Desculpa. A gente sabe. Não sabe que a pessoa não gosta daquilo, a gente fez. Né? Sabe? E acaba magoando. Né? A gente sabe que tem esse exercício toda noite. É um exercício que eu ensino para os casais, que é o que eu faço isso há 20 anos. Toda noite, se você reparar um pouco para reparar nas coisas que você fez boas e as coisas que você fez ruins, você vai ver onde você magoou a pessoa. E você vai ver. Repara a técnica, né? O melancólico adora técnica. Se vocês forem reparar, eu ensino um monte de técnica aqui. Eu estou no meu mundo, né? Caraca, essa é uma técnica. Você faz isso, sai aquilo outro. Pô, mas a vida não é assim, né? Enfim, esse foi um outro trabalho que é adaptar as técnicas. Não adianta. A técnica perfeita não existe, simplesmente técnica perfeita para ser humano. Não existe. Eu estou dando ideias, dicas de coisas, caminhos, que é assim também na mentoria, caminhos, vamos tentar este caminho. Esse caminho pode dar errado? Pode. É um caminho a se tentar. Porque a gente não tem bola de cristal perfeita para dizer, não, se fizer isso vai sair aquilo. Ninguém tem. Né? Isso é uma bobagem, né? Que os melancólicos às vezes querem entrar nessa armadilha, é bobagem. Ninguém tem essa capacidade de criar uma técnica perfeita que vai... Não existe. Né? Nós temos caminhos, sim. Que, olha, muitas pessoas mudaram por esse caminho. Como essas que eu falei agora de esquecer as lembranças ruins, como eu usei isso. São técnicas que vão ajudar muito. Mas muitas vezes nem sempre, porque às vezes é um dia muito ruim. Isso depende do temperamento. E aquela ideia vem, e às vezes é aquilo tudo que floresce de novo e você tem que lutar. Então, quando você vê que magoa, no final do dia você para 3 minutos para ver o que eu fiz de errado com aquela pessoa hoje. O que eu fiz de bom para ela, o que eu fiz de mal para ela, o que eu podia fazer de melhor. As omissões que eu tive para ela. E você vai ver, olha, aqui eu magoei porque eu falei tal coisa que eu sei que ela não gosta. Eu não fiz tal coisa que eu sei que ela esperava que eu fizesse. Entende? E isso a gente percebe
A gente percebe, com o tempo a gente percebe. Às vezes a gente não percebe que magoa naquele momento, mas com o tempo a gente vai vendo. Ah, puxa vida, quando eu faço isso a pessoa não gosta. Com o tempo a gente vai vendo. Se a gente olha isso todos os dias, a gente aprende a ter esse olhar. Quem fez o desafio de diálogo entende o que é ouvir, esse entender o ambiente, entender aquilo que é a dificuldade do melancólico. Porque muitas vezes ele está voltado para ele mesmo, os problemas dele, que ele não está vendo o ambiente. Então, esse aprender a olhar o ambiente, como o melancólico demonstra o amor. O meu amigo Jorge Rodrigues, ele associa os temperamentos a cada uma das linguagens do amor. Ele associa. De acordo com a forma de pensamento dele lá, que eu sei até qual que é. Inclusive com os apetites irascíveis, enfim, ele faz enfim, ele faz uma aglutinação lá meio melancólica. Ele é colérico, mas ali ele usou as técnicas de melancólico. Tá? Eu não gosto muito. Olha só, isso inverte de temperamento aqui, essa inversão de temperamento, porque própria de quem começa a trabalhar o seu temperamento ao longo da vida, né? Então, eu não gosto de enfatizar como é que o melancólico demonstra o seu amor. O melancólico, como eu falei, ele é rocha. Se ele viu que ele prometeu que vai ficar a vida inteira com aquela pessoa, é o ponto que vai fazer, assim, isso aqui é rocha, isso aqui eu vi que é importante, isso aqui é para a vida toda. Então, como é que a pessoa se sente amada? E aí ele vai aprender isso. Ele vai tender a olhar como a pessoa gosta de ser amada e demonstrar esse amor. Entende? Não gosto de associar isso, né, a um temperamento, a uma forma de demonstração de amor. Porque eu vejo isso muito próprio de cada pessoa. Entende? Não está relacionada diretamente ao temperamento. Minha impressão. Não. Eu já vi mais pessoas melancólicas, elas tendem a serem mais atos de serviço, que a associação que ele faz. Tá? Atos de serviço. Sei. Né? Eu não tenho essa experiência, que talvez ele tenha. Tá? Mas, em geral, um pouco isso. Vamos lá, como o melancólico se insta na realidade com mais facilidade, mais facilmente. Quando ele vê, quando é um melancólico que foi bem educado, quando é um melancólico que percebe aquilo que é importante neste mundo e o papel dele neste mundo diante daquilo que ele percebe que é importante. Aí ele se instala na realidade. No meu caso. Quando eu percebi o que eu tinha que fazer nesse mundo, quando eu descobri, tem um ano específico, qualquer dia desse eu posso falar um pouco da minha vida, não é hoje, onde ali, a partir do ano de 2005, 2006, que a minha vida mudou, tudo definiu ali, melancólico, né? Então, 2005, 2006, já vim há 16 anos, 15, 16 anos, a minha vida ali. Me casei em 2007. Né? Mas ali, todo o pacote da minha vida já estava instalado ali, né? Porque, assim, eu vi tudo aquilo que eu era... a importância desse mundo, o que tem que ser feito nesse mundo, e em linhas gerais, o que era o meu papel neste mundo. E aí eu me instalei na realidade. É isso que eu tenho que fazer? Então vamos embora, aqui. Né? Isso aqui, aí, enfim, aí lógico, a caminhada disso tudo é uma caminhada dura, enfim, você vai perdendo muita coisa no caminho, vai tendo lembranças negativas no caminho, muito mais positivas no caminho também. Como conseguir ser mais otimista e ver a vida com menos peso? É isso. Quando você consegue ter a vida muito mais transcendente, vendo que essa vida é só um início, que depois dela tudo continua e que você tem uma missão a cumprir neste mundo, tudo bem. E que fora deste mundo tem um Deus que é ultra misericordioso e que você tem todas as ferramentas para chegar a essa misericórdia, acabou. Acabou. O seu pessimismo só vai existir quando você esquece isso. E é isso que... Onde o meu pessimismo hoje aparece? Quando eu esqueço dessa realidade. Quando eu paro de estar falando com Deus. E aí esse pessimismo instala. E o meu otimismo, quem convive comigo me acha a pessoa mais otimista e até mais temerária possível, né? Porque, enfim, eu faço certas coisas às vezes que você é maluco. É maluco que você fez isso, não tem a menor condição de você fazer isso. Enfim, eu vejo que é aquilo que eu tenho que fazer naquele momento e pronto. E se eu não fizer? Se eu não fizer, meu filho, eu vou ser infeliz já nesse mundo. Porque é aquilo que eu tenho que fazer. E aí?
vai ficar gravada. Se o Instagram, aí o pessimista do melancólico, se o Instagram, como aconteceu com a minha live com a Luísa Porto, as experiências, a gente não esquece o nome da pessoa, como foi, onde eu estava, com a camisa que eu estava, eu lembro tudo isso. Não consegui salvar, né? Não consegui salvar. Como localizar esse mundo interior para coisas boas no mundo real? Exatamente isso, porque eu tenho plena certeza daquilo que eu tenho que fazer neste mundo. E uma delas, por exemplo, é ajudar vocês, ajudar os casais, ajudar... É isso que eu tenho que fazer. Então, na real, eu tenho que parar, ouvir vocês, entender vocês. Enfim, vocês que estão me assistindo aqui, e todos, sobretudo aqueles que eu atendo de forma mais pessoal, a mentoria, a minha família, sobretudo a minha esposa, em primeiro lugar a minha esposa, meu irmão, minha mãe, meus amigos, enfim, tantas e tantas pessoas que dependem de mim. Depende de mim não porque eu seja bom, porque eu não sou, né? Sou um estrume, né? Tipo assim, Marcelo, que tipo de terra você é? Eu sou o estrume do cavalo, ou melhor, do burro que fez na terra para poder adubar um pouco vocês. É isso que eu sou. Nada mais isso, né? Uma terra ali adubada, bem fedida às vezes até, por causa das minhas besteiras. Qual profissão melancólica consegue exercer com maestria? Algumas pessoas dizem que é a profissão de professor, porque ele consegue entender, vamos dizer assim, os alunos, entendeu? Ele consegue aprofundar mais as questões, né? Então dizem que ele é um bom professor, né? Porque ele é um bom estudioso das questões e procura fazer as coisas bem feitas, né? Enfim, o melancólico tem essa tendência ao perfeccionismo, um bom pesquisador seria uma outra profissão. Agora, mais uma vez, sabe, todos os temperamentos conseguem dar uma dinâmica diferente para qualquer profissão. O professor sanguíneo é o professor adorado, aquele professor que atrai todo mundo. Que legal, professor. Nem lembro, tinha um professor que era famoso, aí que ele era sanguíneo, nitidamente. Sanguíneo, que legal, todo mundo quer aula desse cara. Talvez não aprendam muita coisa, mas todo mundo quer ir para a aula daquela pessoa. Vamos lá. Irmão adolescente melancólico. Confusão mental, inconstância nas decisões, frustração que ainda nem viveu. Sou melancólico, não sei mais como ajudar. Não quer Deus nem psicólogo, ambiente familiar difícil. Então você tem que ser esse papel. Devolver essa autoconfiança dele. Autoconfiança, mostrar que ele é capaz das coisas, das menores coisas. Dar confiança para ele. Entende? Sair, fazer com que ele enxergue o mundo fora do ambiente dele, tirar ele do quarto dele, levar ele para o ar livre, levar ele para se tem praia na sua casa, para pisar na terra da praia, jogar uma bola com ele, um vôlei, uma coisa que ele quer no ambiente aberto, ele sentir o ar, sentir a realidade que ele está inserido, bater um bom papo mostrando todas as capacidades que ele tem. Olha, tem muita coisa. E o adolescente sai fácil disso, ele sai assim, porque ele quer isso, que nunca lhe deram oportunidade, talvez pelo ambiente, pelo próprio jeito que ele se meteu, e ele sai disso, entende? Agora tira ele da caverna dele, leva ele para a realidade, molha um pouco ele nesse sentido de temperamento, mostra que ele é capaz, deixa ele chegar a soluções, confie nele, mostre que você confia nele, e deixa ele fazer, vai errar, puxa vida, errou, mas puxa vida, você cara tentou, ninguém tenta como você, pronto. Tem a tendência de dependência emocional, sim, como lidar. Então, como ele é muito pessimista, às vezes ele precisa de alguém que o tempo inteiro mostre para ele a beleza da vida. É como eu falava do menino. Precisa o tempo inteiro, às vezes, é alguém que pegue ele e leve ele para a praia, que leve ele para o ar livre, que leve para mostrar as estrelas, que pegue na mãozinha dele e diga que ele, cara, você é importante, você é bom pra caramba, umedecer ele. Como lidar com isso? Com naturalidade, enfim, E como diria o mineiro, cada um tem a sua dificuldade. Essa é a tendência que ele pode vir a ter. E se tem? O que acontece? Mas ele tem essa tendência, ele é desse jeito. O que acontece? Nada. Ajuda, pronto. Então ele precisa ser ajudado. E não acontece nada. Né? Estamos nesse mundo para todo mundo, com todo mundo com as suas dificuldades, com as facilidades, mas todo mundo precisa ser ajudado, todo mundo depende um do outro. Entende? Todo mundo depende um do outro. Puxa vida, mas ele é dependente de alguém que o ajude nisso. E qual o problema? Eu sou dependente de um monte de coisa. Entende? Vocês que estão falando aqui, todo mundo é dependente de um monte de coisa.
Se ninguém o faça, não vai conseguir. Não sai do lugar, não vive, né? Gente, essa live passou muito. Eu vou apanhar da minha fleumática. Tadinha, ela nunca faria isso. Mas eu tenho que ir lá, né? Já passou muito e nós já vimos o principal. O próximo é o colérico. Para deixar o sanguíneo no final. Relação sanguínea com o melancólico normalmente é ótima. O problema do sanguíneo às vezes é encher o saco do melancólico, querer falar demais, e o melancólico querer a paz dele e ele não deixar. Esse é o perigo, né? E o melancólico também, a associação com o Jorge faz é a da linguagem do amor, que eu identifiquei e ele comprovou também, que é a pessoa que uma das linguagens, uma forma de você mostrar que ama essa pessoa é deixando um tempo livre para ela, que ela precisa para pegar, enfim, o melancólico precisa disso. Ele costuma ter arrependimento em certas atitudes inconstantes. Normal, ele vai arrepender o tempo inteiro, mas você mostra, olha, quando ele estiver na baixa, você puxa ele para o alto. Quando estiver no alto, empurra mais para o alto. É isso, é assim mesmo. E o melancólico é assim. E o melancólico dá um pouco de estabilidade para essa confusão. Então o sanguíneo que sabe, opa, nas loucuras dele, caraca, não, peraí. O meu melancólico, a minha melancólica aqui falou tal coisa, é melhor fazer esse diálogo que ela está falando. Já estava pensando em 30 e 10. Não, é nessa que você combinou. É verdade, desculpa. Vou para lá. Tá bom? Boa semana para vocês. Na bolha, Mirtz, é a bolha. É uma linguagem do amor, tá? Para mim são 7. Para mim e para o Jorge são 7. Vou fazer o lançamento do curso Casamento de Verdade agora no início de maio. Lá eu explico as 7, assim, são 7 aulas falando das 7, enfim, com mais profundidade. Depois, quem quiser, tiver interesse, vou falar muito disso aqui quando eu for apresentar o curso. Fique com Deus. Simone, estou com saudade também. Daniele, isso, exato. Você tem um homem fantástico ao seu lado. Vai ter, né? Ainda não tem, mas vai ter. E repara, e dá certo o colérico com o melancólico também, tá vendo? Isso é muito importante de ver. Mas é por quê? Porque são trabalhados, não são temperamento só. Falaremos isso na última live. Tchau, Ivana. Vai pra sua caverninha agora quentinha, porque aqui tá frio. Boa semana, um abraço. Tchau.